Caro eleitor, cara eleitora, nós falamos de mobilidade, falamos um pouco de educação e agora eu vou falar um pouco de saúde, que é um assunto que eu não domino completamente por não ser médico, mas eu andei pesquisando e verifiquei que dos investimentos do governo federal, 8% foram destinados à saúde. Os investimentos são da ordem de 47 bilhões de reais. Então 8% aparentemente parece um valor, um percentual pequeno, mas não é. 8% de 47 bilhões de reais é um valor considerável para investir na saúde. E aí a gente faz a pergunta, se tem dinheiro, se o dinheiro é suficiente, o que acontece? Por que a saúde não é uma saúde de excelência? Por que o eleitor, por que o cidadão, por que as pessoas são mal assistidas no atendimento médico ambulatorial? Eu andei vendo uma entrevista do ex-ministro Adib Jatene, e ele disse o seguinte, que muito embora em toda a campanha eleitoral todos os candidatos coloquem a saúde como prioridade, é claro que a saúde na prática não é prioridade. Ele falou do sacrifício que foi na época para ele pedir a implantação da CPMF para que esse valor fosse destinado à saúde. Só que depois de aprovado essa contribuição, que depois virou imposto, IPMF, o dinheiro, como todos sabem, não foi destinado para a saúde. E isso resultou no seu pedido de afastamento do Ministério. Todos dizem que saúde é prioridade. Ora, meu Deus, se saúde é prioridade há tanto tempo, por que a saúde está com dificuldade até hoje? É porque ela é prioridade no discurso. É, exatamente, nunca foi prioridade. É prioridade no discurso. Você quer saber o que é prioridade? É a Previdência Social. Porque em 95, os gastos da Previdência Social eram pouco mais que o dobro dos gastos da saúde. No ano passado, os gastos da Previdência Social são 5 vezes os gastos da saúde. Você está falando da Seguridade Social de modo geral? Não, da Previdência e Assistência Social. Olha, pegue o orçamento deste exercício de 2010. Orçamento publicado pelo Ministério do Planejamento. Você vai ver lá, 1.730 bilhões. Aí você diz, puxa, mas isso é muito dinheiro. Quanto deu? 1.730. Mas aí você pega 54% disto é a dívida que precisa ser rolada, o serviço da dívida que você tem que pagar e gastos financeiros, etc. 54%. Então você fica com 850. Do que você ficou com 850, você tem recursos compromissados, que é o Fundo de Participação de Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Isso tem que ser pago. Dá mais ou menos 140 bilhões. Depois você tem salários e encargos dos funcionários públicos. Dá mais ou menos 170. Depois você tem 300 bilhões, que é Previdência e Assistência Social. Mas é que recursos discricionários que podem ser utilizados pelos ministérios... 10%, nem isso. 9,98%. 9,98%. É nesse bolo que virou um pedaço tão pequeno que você vai buscar 30% para a saúde, 20% para a educação e tal. Então o dinheiro não tem. O que a gente vê mais recentemente, o que a gente pôde acompanhar em termos de notícia, foi uma total deterioração da Santa Casa de São Paulo no que diz respeito ao pronto atendimento, o atendimento médico de emergência. E a gente verificou, todos puderam acompanhar, que ela teve o seu pronto atendimento, o seu pronto-socorro fechado. E aí então se começou a pesquisar a situação das Santas Casas em todo o país. E descobriu-se, se não me engano, em Alagoas, uma Santa Casa que tem as contas em dia. Só que essa Santa Casa, ela conseguiu atingir
esse patamar porque ela não tem o pronto atendimento. Então, o gargalo, a gente pode concluir, é bem provável que esteja no pronto atendimento. Sendo assim, por que não preparar as AMES, que distribui o atendimento médico de emergência, para que atenda esse primeiro atendimento, livrando os hospitais públicos e filantrópicos desse caos que é a saúde no pronto atendimento. Bom, a falta de leito e falta de vagas já é matéria pontual. Todos falam que o problema também está nisso. Enfim, nós não sabemos de onde é que ela realmente não tem solução ou aonde existe o vazamento desses recursos. O que eu vou propor quando eu estiver na Assembleia Legislativa não é nenhuma solução milagrosa. O que eu quero propor é, primeiramente, uma auditoria no sistema médico de saúde no estado de São Paulo. Porque colocando auditores competentes, a gente consegue enxergar se realmente os recursos que são repassados pelo Estado, recursos que são repassados pelo governo federal, estão fielmente chegando na ponta, fielmente chegando a quem precisa, que é o paciente, que é o usuário do sistema de saúde. Quando eu fui presidente da Associação Nacional dos Auditores, eu tive a oportunidade de conhecer a Jovita, que era uma auditora de saúde, hoje é candidata a deputada federal pelo Distrito Federal, e ela dizia o seguinte: a gente não sabe até que ponto isso pode ser verossímil, verdadeiro, mas é a opinião dela, que o SUS é um sistema muito bem bolado e pode dar certo, só que ele não consegue enfrentar o lobby dos planos de saúde, porque há pessoas que não querem que o SUS dê certo. Eu volto a dizer, não tenho solução milagrosa, quero que o sistema realmente funcione, mas quero descobrir onde é que está o gargalo, onde é que a coisa não está funcionando, e para isso só auditoria com auditores competentes que podem trabalhar nesse sentido. Só a auditoria pode verificar a possibilidade ou impossibilidade do gerenciamento desses recursos para que gerem-se leitos hospitalares, para que as macas do SAMU não fiquem retidas nos prontos-socorros, para que o sistema de saúde, não só aquele que tem como assistência o SAMU, como aquele que tem como assistência a própria logística dos hospitais públicos, possa funcionar para levar o paciente. Por que não se implanta o médico de família? Por que esse tipo de rotina, por que esse tipo de procedimento não é empregado hoje em dia? Para isso, só uma auditoria pontual para a gente poder descobrir. Portanto, já falamos de mobilidade, já falamos de educação e agora eu venho falar para você de saúde, com o único sentido, que você me apoie para que eu possa verdadeiramente chegar na Assembleia Legislativa e fazer algo por São Paulo, algo pelo Estado, algo pela saúde paulista, mas fazer com responsabilidade, não com nenhum tipo de euforia, sem sentido e sem falsas promessas para você. Eu quero também que você acompanhe, você deve estar vendo agora nesse vídeo, quais são os candidatos que hoje ocupam uma vaga já na Assembleia Legislativa de São Paulo. Todos eles concorrem à reeleição. Então eu quero que você verifique se vale a pena continuar com esses mesmos candidatos que hoje concorrem à reeleição, ou se vale a pena investir em gente nova, em gente que tem vontade de ficar refém do eleitor, do cidadão, porque o único que não tem representante na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal é o cidadão de bem, porque banco tem representante, sindicato tem representante, empresas de ônibus tem representante, sistema de saúde tem representante, e o único que não tem representante é o cidadão de bem. E eu vou mais além. Tem um partido que governa visando o pobre, nada contra. Tem outro que governa visando o rico. E quem fica no meio, que é a classe média, paga a conta de um e de outro. É certo isso? Eu quero ser o representante da classe média, a classe que fielmente paga seus impostos em dia, que não vê correção na tabela do imposto de renda e que paga toda essa estrutura de Estado que não funciona para a classe média. A classe média tem que pagar a escola particular para ter ensino de qualidade. A classe média tem que pagar plano de saúde para ter saúde de qualidade. A classe média tem que usar o automóvel, não consegue deixar o automóvel em casa porque não tem transporte de qualidade. É para a classe média que eu pretendo legislar. É para a classe média que eu pretendo ser representante na Assembleia Legislativa.
Portanto, pense bem antes de votar. Vote em alguém que, como eu, tem sensibilidade para enxergar os problemas. Vote em alguém que, como eu, é usuário também do transporte público, é usuário do sistema de saúde, não do SUS. Porque, graças a Deus, eu tenho condições de pagar um plano de saúde. Mas eu quero não ter mais a necessidade de ter um plano de saúde. Eu quero, por exemplo, levar os idosos da minha família a um hospital público e eles serem bem atendidos. Porque os médicos, existem médicos que são dedicados. Tem médicos que realmente cumprem o juramento que fizeram na universidade para atender bem o paciente que chega para eles precisando de atendimento. É verdade que existe um ou outro mau profissional que bate o ponto e vai embora. Não sei qual é a solução que a gente pode implantar. Talvez a terceirização, a contratação de empresas, não de cooperativas, mas de empresas que possam gerir todo esse sistema de RH, para que os prontos-socorros, para que os hospitais públicos, para que as santas casas realmente possam funcionar e atender a população que necessita. E não ficarmos reféns de plano de saúde que, quando você atinge uma determinada idade, não te querem mais, porque cobram quantias tão proibitivas que você não tem outra solução a não ser acabar aonde? No serviço público de saúde, no serviço universal de saúde. Portanto, mais uma vez eu venho aqui pedir o seu voto, pedir que você assista os meus vídeos. Pode digitar lá no YouTube Normando Kleber, você vai assistir todos os meus vídeos, vai entender que as minhas propostas realmente são propostas factíveis e que eu não estou aqui para ser demagogo, falar com você coisas que não existem e falar de falsas promessas. Olhem mais uma vez a lista dos deputados que já ocupam uma cadeira e vejam se eles merecem uma segunda chance. Eu peço essa chance para você. Por favor, vote em Normando Kleber, deputado estadual 20.199. Muito obrigado.